Nós não poderíamos começar diferente, vamos fazer a conexão ao vivo, direto com Washington, com ela, Carol Nogueira, a nossa âncora oficial, já está conectada conosco, vai aparecer aqui na minha tela. Carol, muito bom dia para você, sei que ainda estamos neste finalzinho de madrugada aí nos Estados Unidos, mas chegou o grande dia, chegou a hora dos americanos irem às urnas para decidir quem vai ser o próximo presidente. Um dia recheado de expectativas e é claro que a gente aqui no Novo Dia quer saber tudo o que você pode nos trazer, as impressões e como deve desenrolar esta terça-feira. Bem-vinda! Bom dia, Estevão. Bom dia a todos que estão ligados aqui no CNN Novo Dia. Agora são 4 horas e 2 minutos aqui em Washington, D.C., onde estou acompanhando esse dia de decisão. Você traz aí alguns números, reforço aqui, mais de 240 milhões de americanos que estão aptos a votar. Tivemos 78 milhões de americanos votando de forma antecipada. É um número que ficou ainda abaixo das eleições de 2020, mas aquele foi um ano marcado pela pandemia de Covid-19. Então, esse número de 78 milhões é um número expressivo. O que os analistas falam aqui nos Estados Unidos é que esses votos podem representar metade das cédulas que serão apuradas. Aqui em Washington, D.C., as urnas abrem às 7 horas da manhã no horário local, 9 horas da manhã, horário de Brasília, e fecham 8 horas da noite, horário local, portanto, aí no Brasil, serão 10 horas da noite. Há um clima de muita expectativa, você falava da segurança, aqui em Washington, D.C., os prédios do poder, os prédios públicos foram protegidos, tiveram reforço na segurança ontem, inclusive eu circulava ontem pelo Capitólio. Lá já um grande reforço policial, com viaturas, motos, grades também instaladas nesse que é o prédio do Congresso americano. Mas é claro que a gente quer saber da votação. Então vamos falar também com o Sérgio Patrick, que está lá em Nova York. No caso de Nova York, Patrick, o período para o eleitor registrar o seu voto é maior. Que horas as urnas abrem por aí? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Estevão. Bom dia a todos. 4h04 da manhã, então menos de 2 horas para que as urnas sejam abertas aqui no estado de Nova York. 6 da manhã, os eleitores já podem votar. Aliás, muitos fizeram de forma antecipada, como vocês destacaram, né? E aqui no sábado a gente teve um recorde até de votação antecipada, mas tem muita gente que mora na cidade, tem muita gente que mora no estado de Nova York, que é um dos estados com maior população do país, junto com Califórnia, Texas, Flórida. Então, a expectativa é de um dia bastante intenso nos locais de votação. Muitos deles escolas tiveram aula normalmente ontem e só no período da noite é que com as luzes acesas, eu estive acompanhando em alguns lugares, o pessoal trabalhou para instalar tudo que precisava, tudo que era necessário para fazer com que os equipamentos estivessem prontos já para 6 horas da manhã, né, para hoje cedinho, para que os nova-iorquinos pudessem votar. E aqui também as urnas fecham 1 hora depois do que o horário de D.C., às 9 da noite, aqui em Nova York, portanto 11 no horário de Brasília, para que os nova-iorquinos possam sair um pouquinho do trabalho. Hoje não é feriado, né? Todo mundo trabalha normalmente, mas pode tirar algumas horas. Quem não tem essa condição de tirar algumas horas, tem previsto por lei o direito de ficar um tempinho fora do trabalho, mesmo com remuneração, para poder votar, né? Já que nos últimos anos esse tipo de proteção tem aumentado com a legislação, fazendo com que os eleitores possam garantir que sair para votar não prejudique, por exemplo, um dia de trabalho, o ganho, né? Quem ganha por hora sofria muito com isso em outras eleições. Outra coisa que muda em relação a eleições passadas, que eu vivi aqui nos Estados Unidos, é que não está tão frio, né? Eu estou aqui ainda de cachecol, porque afinal de contas 4 da manhã é quase sempre frio nessa época do ano, mas a previsão é de passar até de 20 graus ao longo do dia, então ficar nas filas para votação não vai ser um sofrimento tão grande como já foi em outros momentos, em outras épocas, com um frio bastante intenso, né? E a expectativa é de que a gente tenha, então, os milhões de nova-iorquinos votando e também de olho no relógio para o final do dia. Afinal de contas, se aqui as urnas só fecham às 9 da noite no horário de Nova York, na Geórgia já fecham às 7 da noite, né? Então, a partir das 7 da noite, esse é o primeiro estado pêndulo, o primeiro estado importante que vai fechar suas urnas, né? Portanto, a gente pode calcular 9 aí no horário de Brasília, né? A expectativa é de que os resultados comecem a aparecer nesse estado tão importante. A partir daí, Pensilvânia, às 9h30 no horário de Brasília, enfim, aí vai ser uma sequência que vai invadir a noite. Quem acompanhar
A CNN Brasil, claro, vai ficar por dentro de tudo, né? Vai saber cada detalhe, cada atualização dos votos para entender não só quem vai ser presidente dos Estados Unidos, a gente tem algumas imagens do local de votação que eu vou visitar hoje, né? Isso é uma high school, é uma escola do ensino médio, que ontem já tinha sinalizações, mas aula normal, né? Quando eu visitei, os alunos chegavam normalmente. E a gente tem, além da eleição presidencial, também eleição para 11 governos estaduais e ainda 34 cadeiras do Senado, mais uma porção de cadeiras na Casa de Representantes também, Carol.